Fala pessoal, professor Jefferson Vicente para mais uma aula de processo penal. Na verdade, é a primeira aula da nossa série de revisões do nosso conteúdo a partir da banca FGV. Lembrando, galera, que essas nossas aulas aqui, elas servem tanto para corrigir as questões que vocês precisam fazer antes de assistir a aula, como também ela é útil para nós realizarmos uma breve retrospectiva do conteúdo. Então é tanto resumo barra revisão, como também correção. Então não deixe de primeiro baixar o arquivo com as questões para você poder realizar, fazer as questões e depois conferir aqui com a nossa correção, beleza? Vamos lá então. Esse tema de hoje que nós vamos abordar, as disposições preliminares, estão ali, no salvo engano, nos 4 primeiros artigos do nosso Código de Processo Penal. Galera, o nosso Código de Processo Penal, ele trata nesses 4 primeiros artigos a aplicação da lei processual penal. E aí, pessoal, quando eu falo da aplicação da lei processual penal, é sempre importante eu fazer alguma breve retrospectiva com vocês. Primeira delas, que a regra no Brasil é o tempo regit actum. É tempus regit actum, tá? O tempo rege o ato, ou o ato rege o tempo. Beleza? Como assim o ato rege o tempo? Lá no direito penal, o ato é a conduta criminosa. Então, para o direito penal, a referência temporal é a conduta criminosa. Beleza? Então, o crime, olha, aconteceu aqui nesse dia, aqui aconteceu a prisão, aqui aconteceu o julgamento, aqui aconteceu o julgamento de segunda instância, que é o acórdão, beleza? Se uma lei nova entrar em vigor aqui, por exemplo, ela só vai se aplicar a esse caso se e somente se ela for benéfica. Se ela, da mesma forma, se ela entrar em vigor aqui, 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 não importa. Ela só se aplica a esse caso se ela for benéfica. Por quê? Porque se ela for maléfica, se ela prejudicar o réu de alguma maneira, só será aplicado a esse fato a lei que estava vigente no momento da conduta. Então aqui, pessoal, ó, digamos que a lei entrou em vigor aqui. Qual lei que eu vou aplicar? A lei nova ou a lei velha? Vou aplicar a lei velha, ou se a lei nova for maléfica. Em contrapartida, se a lei nova for benéfica, ela se aplica ao caso. Essa aqui é a regra do direito penal, decorrente do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, como também o princípio da anterioridade. A lei não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então, isso a gente aprende lá. Só que aí, galera, ó, lá o que importa é o momento da conduta. Por quê? Qual é a teoria que a gente adota lá? A teoria da atividade, teoria da ação ou da omissão. Então, quando é que o crime ele acontece? No momento da ação ou da omissão. Beleza? Lá é o momento da conduta. Esse é o ato. Agora, quando a gente está falando de direito processual penal, o ato é o ato processual, não é o crime. Tranquilo? Entenda isso. Nos dois casos, o tempus regit actum. O tempo rege o ato ou o ato rege o tempo. Enfim, cada doutrinador vai traduzir de uma forma essa expressão do latim. Então, o tempo é regido pelo ato. Qual ato? No direito penal é a conduta criminosa. No processo penal é o ato processual. Os dois são atos. A diferença é que no processo penal eu não falo da conduta, eu falo do ato processual. Fixou isso na memória? Então vamos lá, o camarada praticou a conduta aqui, ó. Conforme nós vimos, entrou uma lei nova em vigor aqui, e aqui digamos que foi a sentença dele. Beleza? Se essa nova regra alterar o regramento sobre a sentença, essa nova regra vai se aplicar a esse caso? Vai. Ela vai se aplicar a todos os atos dali para frente, independentemente se aparentemente sejam prejudiciais ao réu ou não. Por quê? Porque não existe aqui aquela regra do direito penal de que a lei penal ela só retroage para beneficiar, ela não pode retroagir para prejudicar. Aqui, a lei penal, ela nem retroage para beneficiar nem para prejudicar. Ela só se aplica a fatos posteriores e nunca nem para beneficiar nem para prejudicar. Isso é indiferente. Ela sempre se aplica para os atos posteriores. Quais atos? Atos processuais.
Então, se entra uma regra nova de processo penal que não afete de nenhuma maneira a liberdade do indivíduo, porque se afetar a liberdade, a regra pode ser aparentemente processual, mas materialmente ela é uma norma de direito penal. Tá? Então a gente chama ela de norma material e não de norma formal. Norma formal, processo penal. Norma material, direito penal. Então ela é aparentemente uma norma formal, porém ela é sim uma norma material, ela é uma norma penal, porque ela afeta na liberdade. Por exemplo, regras novas sobre prescrição e decadência. Prescrição e decadência afetam no jus puniendi do Estado. Então, como ele afasta o direito do Estado de punir, ele afeta a liberdade, ainda que indiretamente. Então, novas regras sobre prescrição e decadência retroagem para beneficiar o réu e não retroagem para prejudicar. Lembrando que no processo penal, ela nunca retroage para nada, tá? Ela não atinge atos anteriores. Só que a referência não é a conduta, a referência é o ato processual, beleza? Então, a regra é igual. Tempo é regido pelo ato. No entanto, no processo penal é o ato processual, sentença, acórdão, citação, beleza? E no direito penal, a referência é a conduta. Então, essa regra nova que entrou em vigor após a conduta, ela pode prejudicar o réu? Pode. Por quê? Porque ela, se for uma regra essencialmente processual, ela se aplica para todos os atos que lhe sejam posteriores. E atos aqui são atos processuais e não o ato material que foi a conduta. Tá? Não se trata do ato material. Estou repetindo isso porque isso gera muita confusão. Beleza? Entendido isso, entrou em vigor uma norma nova, ela se aplica para os atos seguintes, certo? E os atos praticados anteriores a ela são alterados? Não. Eles não são alterados. Os atos praticados anteriormente, em regras distintas, diferentes da nova lei, eles permanecem intactos. Porque essa lei nova só produz efeitos prospectivos, só produz efeitos para o futuro. Show de bola? Então, digamos que aqui teve aqui nesse intervalo aqui uma citação. E essa norma nova, que está em vermelho aqui, ela alterou as regras de citação. Ela vai ensejar que o juiz refaça a citação do réu? De maneira alguma. Por quê? Porque o ato de citação já foi realizado. Então, mesmo que haja mudança nas regras de citação, em nada isso interferirá na citação que já foi realizada. Beleza, galera? Assentada essa premissa, que a gente está fazendo aqui uma revisão, como eu disse para vocês, vamos agora para a aplicação. Quais são as normas e quais são os processos que você aplica o processo penal? Em primeiro lugar, processos que dizem respeito a crimes, né? Crimes e contravenções. Então, as normas processuais elas vão ser aplicadas a todos os crimes e contravenções. No entanto, pessoal, existem algumas condutas que aparentemente são crimes ou contravenções que não se submetem à aplicação do Código de Processo Penal. Ele se submete à lei processual penal de um modo geral, mas não se submete à aplicação da lei processual penal ou do Código de Processo Penal. E quais são esses casos? O primeiro é os crimes militares. Por quê? Porque eles estão sujeitos ao CPPM, o Código de Processo Penal Militar. Como eles possuem uma norma própria, você não aplica o Código de Processo Penal, você aplica o Código de Processo Penal Militar. Outra norma também, outra situação, crimes de menor potencial ofensivo. A Lei 9.099 rege os crimes de menor potencial ofensivo. Então, o CPP vai se aplicar somente subsidiariamente. Por exemplo, crimes que chama de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, pessoal, tecnicamente nem crime é. É uma infração político-administrativa. Você tem uma lei específica que rege o julgamento dos crimes de responsabilidade normalmente perante o Senado Federal, como foi o caso do impeachment do ex-presidente Collor e da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, galera, essa aplicação do CPP vai ser meramente subsidiária. Tá? Por quê? Porque você tem uma legislação específica. E se tem legislação específica, você não utiliza o CPP. Beleza? Essa questão está no artigo 1º, é mais uma leiturinha de lei, mas para fins de FGV, isso pouco importa. Por quê? Porque a FGV não gosta de ficar cobrando letra de lei. Então fiquem tranquilos em relação à FGV, porque ela não gosta de ficar cobrando detalhezinho de lei, principalmente lei com pouca aplicação, tá bom? Dito isso, vamos resolver a nossa primeira questão, feita essa breve retrospectiva. A outra coisa,
Lá no direito penal, galera, a legalidade é estrita. Então você não pode, por exemplo, criar tipo penal incriminador através de analogia, através dos costumes. A interpretação lá no direito penal, como ele restringe a liberdade, a interpretação do direito penal sempre tem que ser uma interpretação restritiva. Então, lá não cabe analogia, mas cabe interpretação analógica. Eu não vou diferenciar os dois aqui, tá bom? Mas eu só quero que você saiba disso. Lá não cabe analogia, tá? Lá, via de regra, não cabe interpretação extensiva. Aqui não, pessoal. Aqui o código é expresso. Cabe interpretação extensiva. Aqui cabe aplicação analógica. Tudo isso é cabível aqui, tá? Porque está escrito expressamente, salvo engano, no artigo 3º do CPP. Beleza? Vamos lá, então. Artigo 1º. Nos casos de ações penais em curso, alcançadas por sucessão de lei nova, então entrou uma lei nova em vigor, e acarrete observância do princípio da continuidade normativo típica, a denúncia ou queixa deverá. Galera, olha só, ele está falando de ações de lei nova, tá? Lei nova, galera, aplica-se imediatamente se ela tem efeitos exclusivamente processuais. Eu nem discuto questão de retroação benéfica, maléfica, eu nem debato isso. Se a norma é exclusivamente processual, ela se aplica a todos os casos futuros, ela não prejudica casos passados e a referência para ela não é a conduta, a referência para ela são os atos processuais que são praticados. Já se ela tem uma natureza penal, ela retroage para beneficiar e o marco temporal de referência é a data da conduta, que eu acabei de mencionar, beleza? Só que aqui, pessoal, não diz se é uma norma processual ou se é uma norma penal. No entanto, ainda que fosse uma norma penal, ele invoca o princípio da continuidade normativo típica, ou típico-normativa, que significa, basicamente, que um tipo penal incriminador ele migrou de um artigo para o outro, como foi, por exemplo, em 2009, ano no qual o tipo penal do atentado violento ao pudor foi inserido dentro do crime de estupro. Você tinha lá no artigo 213 do Código Penal crime de estupro, que era praticado mediante violência ou grave ameaça e gerasse uma conjugação carnal, que é pênis vagina. E no atentado violento ao pudor, 214, você tinha também emprego de violência ou ameaça para praticar qualquer outro ato libidinoso. Em 2009, você teve a fusão desses dois tipos penais. O atentado violento a pudor foi inserido no 213, de modo que agora é estupro tanto a conjugação carnal como qualquer outro ato libidinoso alcançado mediante violência ou grave ameaça. Então aqui, na junção desses dois elementos, o crime de atentado violento ao pudor não deixou de existir, ele só se transformou no estupro. E como consequência disso, o atentado violento ao pudor se transformou no crime de estupro, você não teve o fenômeno do abolício criminis. Por quê? Porque o crime só migrou de artigo. Ele não desapareceu, ele não foi excluído. Então você não tem o abolício criminis que a gente já estudou lá no direito penal. Como consequência, não há de se falar em retroação da lei penal para beneficiar, para afastar o crime, porque houve abolício criminis em tese. Porque não houve o abolício criminis, beleza? Então aqui, apesar dele não falar se a nova lei é de natureza penal ou processual penal, ainda que ela fosse penal, pelo princípio da continuidade típico-normativa ou normativo-típica, como o tipo penal não deixou de existir, ele só migrou de artigo, nesse caso, não vai ter efeito nenhum. Por quê? Porque não houve abolício crimes, não houve lei penal benéfica, só teve alteração de local. Beleza? Então, essa denúncia ou queixa deverá ser, letra A, ratificada? Não precisa, de forma alguma. Por quê? Continuidade típico-normativa. Tipo penal continua valendo, continua sendo crime, ele só mudou de artigo. Ser retificada, corrigida, não precisa. Até porque tem um fenômeno no direito penal que é emendatio libelli. Não cai para vocês, e se cai, não cai na profundidade que é necessária para você se preocupar com isso. Então, vamos passar batido. 3, ser re-ratificada. Muito menos, se não precisa ser ratificada, quanto mais re-ratificada. Ser extinta também não. E aí o gabarito, a letra E, prosseguir sem alterações. Beleza? Então, não disse era norma processual. Se fosse processual, aí que seria a letra E mesmo. Mas ainda que fosse norma penal, como o tipo penal continua existindo, só que mudando de artigo,
por causa do princípio da continuidade típico-normativa, a gente conclui que nada vai acontecer, nada será alterado, tá bom? 2. No curso da ação penal em que Roberto figurava como denunciado, quer dizer, ele era denunciado, logo que o juiz recebesse a denúncia, ele seria um réu, né? Entrou em vigor lei que versava sobre processamento de ação penal em procedimento comum ordinário, com conteúdo exclusivamente, pessoal, conteúdo exclusivamente processual penal. Conteúdo exclusivamente processual penal, galera, o efeito é sempre para frente. Ele não retroage nunca, nem para beneficiar, nem para prejudicar o réu, beleza? Então, se ele tem natureza exclusivamente processual, não importa se beneficia, não importa se prejudica. Ele não retroage, essa lei não retroage. Beleza? E lembrando que o marco temporal, quando eu falo de retroação de lei, são os atos processuais e não a conduta. Ou o técnico judiciário, no momento de auxiliar o procedimento do feito, deverá aplicar a letra A, lei processual penal em vigor na época dos fatos. Não, galera, ele vai aplicar a lei nova, certo? Dos fatos, não, ele vai aplicar a lei nova. Se a lei penal em vigor na época dos fatos, a nova lei processual, letra D, ainda que desfavorável ao réu, respeitando-se os atos já praticados, admitindo o Código de Processo Penal interpretação extensiva, mas não aplicação analógica. Só que está errado. Ele admite interpretação extensiva e aplicação analógica. Tava tudo certo até aqui. Tá? Esse não aqui, ele tornou a alternativa errada. Letra E, que é o gabarito, com certeza, né? Nova lei, ele vai aplicar a nova lei processual penal, ainda que desfavorável ao réu, respeitando-se os atos já praticados, admitindo-se o Código de Processo Penal, interpretação extensiva e aplicação analógica da lei processual, certíssimo. Beleza, pessoal? Esse é o nosso primeiro encontro. Ele é muito rápido porque o conteúdo é muito pequeno, tá? Então, não se preocupem com ele, a FGV só tem 2 questões sobre esse assunto. É um assunto relativamente superficial, é um assunto pequeno, é um assunto que tem baixíssima probabilidade de aparecer na sua prova, beleza? Forte abraço para todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro.